Você sabe quais são os participantes da próxima edição da Libertadores da América 2025? E quantas vagas cada país filiado à Conmebol tem direito nesta edição? Além disso, quem entrará diretamente na fase de grupos e quem terá que passar pelas fases preliminares? Todas essas perguntas serão respondidas neste vídeo especial. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. Começando pela Argentina, que nesta edição tem direito a 6 vagas, além de mais uma destinada ao atual campeão da Copa Sul-Americana, o Racing Club. Apenas um clube argentino iniciará a competição na segunda fase, todos os outros 6 começarão diretamente na fase de grupos. Quem inicia a competição na segunda fase é o Boca Juniors, que retorna à Libertadores após ficar de fora da edição passada. Esta será a 33ª participação do clube, que já conquistou 6 títulos da competição ao longo de sua história, em 1977, 78, 2000, 2001, 2013 e 2007. Na sua última participação em 2023, o Boca Juniors foi vice-campeão, perdendo a final para o Fluminense. O primeiro clube garantido na fase de grupos é o tetracampeão da Libertadores, o River Plate. Vencedor nos anos de 86, 96, 2015 e 2018, esta será a sua 41ª participação na competição, marcando a 11ª consecutiva. Nas últimas 10 edições da Libertadores, o River conquistou 2 títulos, foi vice-campeão em 2019 e alcançou as semifinais em outras 3 edições, sendo a última em 2024. O próximo clube garantido na fase de grupos é o Talleres, que disputa sua 5ª edição de Libertadores. Em 2019, surpreendeu ao eliminar o São Paulo na segunda fase, mas acabou sendo eliminado na terceira fase pelo Palestino do Chile, não alcançando a fase de grupos. Já em 2022, chegou às quartas de final, sendo o único clube a tirar pontos do campeão Flamengo. No ano passado, alcançou as oitavas de final, onde foi eliminado pelo River Plate. A Argentina terá um estreante na Libertadores nesta edição, e ele já começará na fase de grupos. Trata-se do Central Córdoba, vencedor da Copa Argentina de 2024. Esta será também a estreia do clube em competições internacionais. Iniciando na fase de grupos, o Estudiantes de La Plata fará sua 18ª participação na Libertadores. O clube argentino possui 4 títulos da competição, sendo tricampeão consecutivo em 68, 69 e 70, além de ter conquistado o troféu em 2009 ao vencer o Cruzeiro. Na última edição, o Estudiantes foi eliminado ainda na fase de grupos. Quem também está na fase de grupos e retorna à Libertadores após 2 edições de ausência é o Vélez Sarsfield. Esta será a sua 18ª participação na competição. Apesar de ter realizado uma ótima campanha em sua última aparição, em 2022, quando chegou às semifinais e foi eliminado pelo campeão Flamengo, sua melhor performance na história foi o título conquistado em 1994, derrotando o São Paulo na final. O último clube da fase de grupos é o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Racing Club. O time, que conquistou sua única Libertadores em 1967, fará sua 13ª participação no torneio. Ausente na última edição, o Racing chegou até as quartas de final em 2023, sendo eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors. A Bolívia conta com 4 vagas nesta edição da Libertadores, sendo uma para a primeira fase, outra para a segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O primeiro clube boliviano a estrear na primeira fase da Libertadores 2025 será o Blooming, que retorna à competição após 15 anos de ausência, e esta será sua 8ª participação. Nas edições de 84 e 85, o clube manteve-se invicto por 12 jogos, com sua melhor campanha sendo as semifinais de 1985. Em sua última participação em 2010, o Blooming não passou da fase de grupos e acumula 11 jogos sem vencer na competição. Na segunda fase teremos o The Strongest, que disputará sua 31ª edição de Libertadores. Este será o 14º ano consecutivo em que o clube participa do torneio. Em 2024, o The Strongest alcançou sua melhor campanha, chegando às oitavas de final, onde foi eliminado pelo Peñarol. O clube também atingiu essa etapa em outras 4 ocasiões, 1990, 94, 2014 e 2017. O primeiro representante boliviano na fase de grupo será o Bolívar, recordista de participações pela Bolívia, agora com 39 edições. Sua melhor campanha foi em 2014, quando chegou às semifinais e foi eliminado pelo campeão San Lorenzo. Esta será sua 8ª participação consecutiva. Nas 2 edições anteriores, o Bolívar teve boas campanhas. Em 2023 alcançou as quartas de final, sendo eliminado pelo Internacional, e em 2024 parou nas oitavas de final, derrotado pelo Flamengo. Completando a fase de grupos, teremos um estreante, o San Antonio Bulu Bulu. O clube garantiu sua vaga ao conquistar pela primeira vez o torneio Apertura do Campeonato Boliviano. Será sua estreia em competições internacionais, começando pela Libertadores 2025. Os clubes brasileiros buscam manter sua hegemonia na Libertadores, afinal, as últimas 6 edições foram vencidas por equipes do Brasil, estabelecendo a maior sequência de conquistas de um país na história da competição. Em 2025, o Brasil conta com 7 vagas, além de uma destinada ao atual campeão da Libertadores, o Botafogo.
O primeiro brasileiro a disputar a segunda fase é o Bahia, que retorna à Libertadores após 36 anos. Vale lembrar que o clube baiano foi o primeiro representante brasileiro na história da competição em 1960. Na sua última participação em 89, o Bahia era o campeão brasileiro e fez uma grande campanha, chegando às quartas de final quando foi eliminado pelo Internacional. O clube terminou aquela edição com apenas uma derrota em 10 jogos. Outro clube brasileiro na segunda fase é o Corinthians, que alcança sua 18ª participação na Libertadores. Ausente na edição passada, em 2023 o clube decepcionou, sendo eliminado ainda na fase de grupos. A melhor campanha do Corinthians foi em 2012, quando conquistou seu primeiro título da Libertadores de forma invicta. Quem inicia a competição na fase de grupos é o São Paulo, que participa pela 23ª vez da Libertadores. O tricolor paulista foi o primeiro clube brasileiro a conquistar 3 títulos, 1992, 93 e 2005, e também acumula 3 vice-campeonatos. Na edição passada, em 2024, o São Paulo chegou às quartas de final, mas acabou eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Ausente na edição de 2024, o Internacional retorna à Libertadores na fase de grupos. Será a sua 16ª participação no torneio. O clube gaúcho já foi campeão em 2006 e 2010, além de vice-campeão em 1980. Em sua última participação em 2023, o Internacional chegou às semifinais, sendo eliminado pelo Fluminense, que viria a ser o campeão. O Fortaleza, que estreou na Libertadores de 2022 e inicia sua campanha de 2025 na fase de grupos. Desde a sua estreia, o clube participou de todas as edições, exceto a de 2024. Na sua última aparição em 2023, o Fortaleza não conseguiu passar da terceira fase, ficando de fora da fase de grupos. Sua melhor campanha foi justamente em sua estreia, quando alcançou as oitavas de final e foi eliminado pelo Estudiantes. O Palmeiras, recordista brasileiro em participações, disputará sua 25ª edição de Libertadores, sendo a 10ª consecutiva. O clube é considerado um dos favoritos ao título. Nas últimas 5 edições, o Alviverde conquistou 2 títulos, 2020 e 2021. Chegou a 2 semifinais e foi eliminado nas oitavas de final em 2024 pelo Botafogo, que seria o campeão. O Palmeiras foi campeão em 1999, 2020 e 2021, além de acumular 3 vice-campeonatos. Outro clube que começa a competição na fase de grupos é o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O rubro-negro participa pela 21ª vez da Libertadores, marcando sua 9ª participação consecutiva. Campeão em sua estreia em 1981, o Flamengo teve um grande desempenho nos últimos anos, conquistando 2 títulos, 2019 e 2022, e um vice-campeonato nas últimas 6 edições. Após o título invicto de 2022, o clube foi eliminado nas oitavas de final em 2023 e nas quartas de final em 2024. Por fim, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, que participará pela 7ª vez do torneio, marcando sua 2ª participação consecutiva, algo inédito na história do clube. Em 2024, o Botafogo conquistou seu primeiro título, vencendo o Atlético Mineiro na final. Antes disso, eliminou outros 3 campeões nas oitavas, quartas e semifinais. O Chile conta com 4 vagas na Libertadores deste ano, sendo 2 para a segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. O destaque negativo é a ausência pela 3ª edição consecutiva da tradicional Universidade Católica. Um dos clubes na segunda fase será o Ñublense, que fará apenas sua 2ª participação na Libertadores. Sua estreia ocorreu em 2023, quando começou diretamente na fase de grupos, mas foi eliminado com apenas uma vitória em 6 jogos. Quem também inicia na segunda fase é o Deportes Iquique, que retorna à competição após 8 anos. Esta será apenas sua 3ª participação na história. Nas 2 edições anteriores, em 2013 e 2017, o clube chileno participou diretamente da fase de grupos, mas não conseguiu avançar. De volta à Libertadores após 3 anos, a tradicional Universidade de Chile começará diretamente na fase de grupos. O clube é o 3º chileno com mais participações na história da competição, somando agora sua 26ª. Suas melhores campanhas foram as semifinais nas edições de 1970, 96, 2010 e 2012. Outro representante chileno na fase de grupos é o Colo-Colo, o único clube do país a conquistar a Libertadores, levantando a taça em 1991. Além disso, é o recordista de participações pelo Chile, marcando agora sua 38ª edição e a 4ª consecutiva. No ano passado, o Colo-Colo chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo River Plate. A Colômbia contará com 4 vagas na Libertadores deste ano, sendo 2 destinadas à segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. O primeiro representante colombiano na segunda fase eliminatória será o Santa Fé, que retorna à competição após 3 anos de ausência. Essa será sua 14ª participação, com suas melhores campanhas tendo sido as semifinais de 61 e 2013. Em sua última aparição, em 2021, o clube não conseguiu avançar da fase de grupos.
O outro clube colombiano da segunda fase será o Deportes Tolima, que também estava ausente e retorna à competição após 2 edições. Esta será sua 10ª participação, sendo a semifinal de 82 sua melhor campanha. Em sua última participação em 2022, o Tolima teve um bom desempenho na fase de grupos, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo campeão Flamengo, sofrendo uma goleada de 7-1 no Rio de Janeiro. Na fase de grupos, o primeiro representante colombiano será o Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores em 1989 e 2016 e vice-campeão em 95. O clube é o recordista colombiano em participações, marcando sua 26ª edição e a 5ª consecutiva. No entanto, na edição passada teve uma campanha decepcionante, sendo eliminado ainda na segunda fase eliminatória com 2 derrotas para o Nacional do Paraguai. Também na fase de grupos estará o Atlético Bucaramanga, que fará sua 2ª participação na história da Libertadores após conquistar o torneio Apertura do Campeonato Colombiano pela primeira vez. Em sua única participação, em 1998, o clube alcançou as oitavas de final, sendo eliminado pelo Bolívar, mas deixou uma boa impressão. O Equador conta com 4 vagas na Libertadores deste ano, sendo uma destinada à primeira fase, uma segunda fase e 2 diretamente à fase de grupos. O destaque negativo fica por conta da ausência mais uma vez do tradicional Emelec, um dos recordistas equatorianos em participações no torneio. Quem inicia a Libertadores na primeira fase é o El Nacional, que disputará sua 27ª edição, a 3ª consecutiva. Nas últimas 2 participações, o clube não conseguiu avançar além da segunda fase eliminatória. Sua melhor campanha foi em 1985, quando chegou às semifinais e quase alcançou a final contra o Argentinos Juniors. Na segunda fase estará o Barcelona, vice-campeão das edições de 90 e 98, além das semifinais em 3 ocasiões, a última em 2021. No ano passado, o clube não conseguiu passar da fase de grupos, registrando apenas uma vitória em 6 jogos. O Barcelona é o clube equatoriano com mais participações na história da Libertadores, chegando à 31ª edição e à 7ª consecutiva. O Independiente Del Valle, atual vice-campeão equatoriano, iniciará diretamente na fase de grupos, participando de sua 11ª edição da competição. Desde sua estreia em 2014, o clube só ficou de fora da edição de 2019 e ainda foi vice-campeão em 2016, perdendo a final para o Atlético Nacional da Colômbia. Na última edição, não conseguiu avançar da fase de grupos. O último representante equatoriano na fase de grupo será a LDU, atual campeã equatoriana. Esta será sua 22ª participação na Libertadores. Até hoje, a LDU é o único clube equatoriano a conquistar o título da competição, feito alcançado em 2008 contra o Fluminense. Em sua última participação, também não conseguiu avançar da fase de grupos. O Paraguai terá 4 vagas na edição deste ano da Libertadores, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Assim como na edição passada, quem iniciará a Libertadores na primeira fase será o Nacional, que disputará sua 11ª edição. A melhor campanha do clube foi o vice-campeonato em 2014, quando foi derrotado pelo San Lorenzo. Na edição anterior, o Nacional também começou na primeira fase e quase alcançou a fase de grupos, mas acabou eliminado pelo Palestino do Chile na 3ª fase nos pênaltis. O Cerro Porteño começará a competição na segunda fase, marcando sua 46ª participação na Libertadores. Junto com o Olímpia, é o clube paraguaio com mais edições disputadas. Ao contrário do rival, o Cerro nunca chegou à final, mas alcançou a semifinal em 4 ocasiões, sendo a última em 2011, quando foi eliminado pelo campeão Santos. Esta será sua 8ª participação consecutiva e da edição passada, o clube foi eliminado ainda na fase de grupos. O Olímpia retorna à Libertadores após ausência na edição anterior. Esta será sua 46ª participação e o clube é o único paraguaio a conquistar a competição, sendo tricampeão com os títulos de 79, 90 e 2002, além de outros 4 vice-campeonatos. Em sua última participação em 2023, o Olímpia chegou às quartas de final, mas foi eliminado pelo campeão Fluminense. Encerrando a participação do Paraguai na fase de grupos está o Libertad, campeão do torneio Apertura Paraguaio. Essa será a 24ª participação do clube na Libertadores. Sua melhor campanha foi em 2006, quando alcançou as semifinais, sendo eliminado pelo campeão Internacional. O Libertad também marca sua 9ª participação consecutiva na competição, mas na edição passada foi eliminado ainda na fase de grupos. O Peru terá 4 vagas na edição deste ano na Libertadores, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. É o único país que contará com os mesmos representantes da edição passada. O primeiro peruano na primeira fase será o Alianza Lima, que jogará sua 31ª edição de Libertadores. Até hoje, sua melhor campanha foi alcançar as oitavas de final. Na última edição, em 2024, o clube foi novamente eliminado na fase de grupos sem vencer nenhuma partida. Nos últimos 38 jogos pela competição, o Alianza Lima venceu apenas um. Quem inicia na segunda fase é o Melgar, que disputará sua 9ª edição da Libertadores, marcando a 3ª consecutiva. No entanto, na edição passada, o clube sequer passou da primeira fase, sendo eliminado pelo Aurora da Bolívia.
Na fase de grupos estará o tradicional Sporting Cristal, o clube peruano com mais participações na competição. Essa será sua 40ª edição, sendo a melhor campanha o vice-campeonato em 97, quando foi derrotado pelo Cruzeiro. O Sporting Cristal disputa sua 7ª edição consecutiva, mas na última participação decepcionou ao ser eliminado na segunda fase após um expressivo 6-1 para o Always Ready da Bolívia. Também na fase de grupos estará o atual campeão peruano, o Universitário. O clube participará de sua 35ª edição de Libertadores, tendo como melhor campanha o vice-campeonato de 72, quando foi derrotado pelo Independiente da Argentina. Em sua última participação em 2024, o Universitário foi eliminado na fase de grupos, conquistando apenas uma vitória em 6 jogos. O Uruguai terá 4 vagas na edição deste ano da Libertadores, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O representante uruguaio na primeira fase será o Defensor Sporting, que participará de sua 18ª edição de Libertadores. Na sua última participação em 2024, o clube começou na primeira fase e teve um desempenho abaixo das expectativas, sendo eliminado pelo estreante venezuelano Academia Puerto Cabello. Sua melhor colocação foi nas semifinais de 2014, quando foi derrotado pelo Nacional do Paraguai. Na segunda fase, o Uruguai será representado pelo Boston River, que disputa apenas sua 2ª edição da competição. O clube estreou em 2023, começando na primeira fase e eliminando o Zamora da Venezuela, mas caiu na segunda fase diante do Huracán da Argentina. O primeiro uruguaio na fase de grupo será o Nacional, tricampeão da América com os títulos conquistados em 71, 80 e 88. O clube detém o maior número de participações na história da competição, alcançando a 52ª edição de Libertadores. Surpreendentemente, essa será a 29ª participação consecutiva, com a última ausência ocorrendo em 96. O Peñarol, campeão uruguaio, será outro representante na fase de grupos. O clube é o segundo com mais participações na competição, marcando sua 50ª edição. Na história da Libertadores, o Peñarol conquistou 5 títulos, 1960, 61, 66, 82 e 87, e 5 vice-campeonatos, o mais recente em 2011 contra o Santos. Na edição passada, fez uma grande campanha, sendo eliminado apenas nas semifinais pelo campeão Botafogo. A Venezuela terá 4 vagas na edição deste ano de Libertadores, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Na primeira fase, o representante venezuelano será o Monagas, que participará de sua 4ª edição de Libertadores. Ausente na edição passada, em 2023, o clube foi eliminado na fase de grupos com uma vitória em 6 jogos. Na segunda fase, a Venezuela será representada por um estreante, a Universidade Central, que garantiu a vaga pela 2ª melhor campanha na tabela geral do campeonato venezuelano. O Carabobo será o primeiro representante venezuelano na fase de grupos. O clube participará de sua 4ª edição e retorna após ficar ausente na edição passada. Na última participação em 2023, foi eliminado ainda na segunda fase pelo Atlético Mineiro. O Deportivo Táchira também estará na fase de grupos e é o clube venezuelano com mais participações na Libertadores, alcançando sua 27ª edição. Em 2004, o clube fez sua melhor campanha quando eliminou o tradicional Nacional do Uruguai nas 8ª de final, mas caiu nas quartas de final contra o São Paulo. Na última edição, o clube foi eliminado na fase de grupos, sem vitórias, com 5 derrotas em 6 jogos. Então, gostou do nosso vídeo? Quem você acha que será o grande campeão da Libertadores 2025? Será que teremos um time brasileiro campeão pelo 7º ano consecutivo? Participe conosco e deixe sua opinião nos comentários. E se você é fã da Libertadores e do futebol sul-americano, deixe um like neste vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas. E é claro, inscreva-se no nosso canal, pois ainda teremos muito conteúdo sobre a Libertadores 2025 por aqui. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.